paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão, estavam confusa, por cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua os que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que haviam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto ao Cirene, aos forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, presentes e árabes, ou pretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que queres dizer isto? E os outros zombavam e diziam: estão cheios de vinho. Sobe aqui. Glória a Deus. Nos dias de hoje, nós estamos tentando buscar a presença de Deus. Por que estamos tentando? Para ser cheios do Espírito Santo, em primeiro lugar, temos que confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, arrepender-se de todos os nossos pecados e buscar a santidade do Senhor. Porque eu digo tentar? Quais de nós, principalmente eu, quais de nós somos cheios do Espírito Santo? Mas eu confessei a Jesus Cristo, ótimo. Me arrependi dos meus pecados, ótimo. Estou tentando fazer o bem, ótimo. A minha casa vai bem, ótimo. Mas ainda não consigo fazer o sinal do prodígio, maravilha. A culpa é minha ou a culpa é sua? Eu não sei, irmãos. Não estou aqui para julgar, e sim para dizer: se você ainda não conseguiu, busque, encha-se. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Lendo a palavra, orando, fazendo o bem em todo o tempo. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu leio a palavra, eu oro, eu dizimo, mas tem coisas que está dentro do meu ser, no meu íntimo, eu ainda não consegui me libertar. Peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar a você se libertar dessas coisas íntimas, a quais ninguém sabe, só você e Deus. Outros dizem assim: olha, eu leio, oro, jejuo, faço isso, faço aquilo, mas eu não vou à igreja. Irmãos, não é uma ordem pastoral, não é uma ordem do ser humano, é uma ordem de Deus. Quando você se levanta para dizer o desengrejado, o desviado, o fraco na fé, o que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso nenhum, não quer mais saber dele, diz assim: eu não vou mais à igreja, não preciso mais da igreja. Foi o inimigo que pôs isso na mente, porque está escrito: não deixe as vossas congregações como é o costume de alguns. Esses alguns que se introduzem dentro da congregação, esses muitos alguns que se levantam junto da internet com vídeos,
com mensagens dizendo que não precisa mais ir à igreja, aquele que fala, venha no dia que você quiser. Isso daí é a arma do inimigo. De certo que se existe culto de segunda a segunda dentro da igreja, de segunda a domingo, e você está todos os dias, olha, tome cuidado, preste atenção no que eu vou estar orientando. De segunda a domingo, você que é casado, esposa, filhos, todos os dias na igreja, é o melhor lugar para se estar? Sim, é o melhor lugar. Em todo o tempo, poxa, seria bom. Mas e quando nós temos responsabilidades? O pastor, por exemplo, ele tem que cuidar da igreja, mas o primeiro mandamento é: os bispos, os presbíteros, os apóstolos, o que for de obreiro, primeiro, cuide bem da sua casa. Primeiro, porque se não cuida bem da sua casa, como vai cuidar bem da casa do Senhor, da igreja do Senhor, da obra do Senhor? É Deus, Jesus, o Espírito Santo que cuida, corretíssimo. Mas Ele nomeia pessoas para estar colaborando com a obra de Deus. Beleza. Aí, o pastor, não estou falando mal, é uma visão. O pastor, ele cuida bem da igreja, limpa tudo, mas quando chega em casa, casa suja, fedida, lixo, tudo desorganizado. Como pode a casa de Deus ser limpa e a sua casa ser suja? Não, está errado. Já Deus também fala lá no Velho Testamento, dizendo a Ananias, né, se não me engano, que se eu estiver errado pode me corrigir, que Deus falou: vocês cuidam tão bem dos seus lares, mas a minha casa está largada, a ruínas, toda desamparada. Aí também está errado. Precisamos ter uma conformidade tanto dentro como fora. O que eu sou lá fora tem que ser aqui dentro. O que eu sou aqui dentro sou um reflexo do que sou lá fora. Eu tenho que ser. Então eu tenho que também ter o cuidado de saber lidar. De saber aprender a lidar com as situações. Falando de um modo geral. Para o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo vir sobre nós, precisamos estar alinhados aos padrões daquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Aí você vai me perguntar: por que você disse que o verdadeiro Espírito Santo? Porque infelizmente Jesus falou que ao se aproximar o princípio das dores, os finais dos tempos, o retorno dele, o anticristo se levantando, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai, desobediência, o desamor, a falta de amor, todos esses sinais anunciando os finais dos tempos. O espírito de engano estaria andando sobre as nações. E infelizmente, o maior alerta que Jesus deu para cada um de nós: esse espírito seria introduzido, como já era introduzido, dentro das sinagogas e das igrejas. Por isso que é necessário. Você está aí na igreja: mas eu não tenho voz ativa. A Bíblia diz: corrijais uns aos outros. Os pastores, os mestres, os líderes, aqueles que estão em evidência, eles têm que ser usados como exemplos para todos. Quando você vai ver Paulo falar assim: não repreendais demais o irmão, porque na sua profunda repreensão pode ser que ele não volte mais, de tanto ser repreendido. Isso está falando de irmãos. Agora, o que diz dos líderes? Pegue os presbíteros, literalmente os cabeças da igreja, repreenda na frente de todos.
para que sirva de exemplo. Mas o que acontece no meio cristão, evangélico, não fala nada contra o pastor não, que é ungido de Deus. Meu irmão, você não está falando nada contra o pastor, está repreendendo a vida dele, para que ele não se perca, para que ele viva. Quer dizer que o pastor é intocável? Quer dizer que o pastor ele não vai ser criticado naquilo? Críticas. Eu não gosto de crítica, eu não gosto de ser apontado. Gosta do quê? Deus, quando Ele aponta para nós, Ele aponta no nosso erro e fala assim: aqui está errado, muda isso. As 7 cartas do Apocalipse, muda isso. 6 cartas era a correção, uma delas era a perseverança do que estava fazendo certo. Então toma cuidado. Se Deus falou assim: volta ao primeiro amor, você está tolerando Jezabel, você não tem compaixão, e tem ouro, tem prata, mas não tem isso, não tem aquilo. Olha o que Deus está falando conosco, olha o que Jesus está pedindo. Por isso que aconteciam as coisas no livro do Pentecostes, avisando sobre Atos. Aí hoje, nos dias de hoje, o que nós falamos? Senhor, devolve a nós a unção da primeira igreja, da igreja primitiva. Para que Deus vai devolver? Deus não vai devolver. Deus quer dar a mesma unção, o mesmo poder, a mesma presença, como era lá do princípio, das primeiras igrejas nascidas lá na Judéia, depois começou a ganhar os arredores do mundo. Ele quer fazer a mesma coisa, como fala em Joel, Velho Testamento, que Deus derramaria do seu poder sobre toda a carne. Mas de que maneira que será derramado? Repartido naquilo que for útil para a edificação. Se for para a sua vida, vai ser em silêncio para a sua vida, como está escrito, por exemplo, línguas, aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica, e o tal não sabe o que é. Pronto, ele não sabe. Se não tem intérprete, cale-se e fale-se consigo mesmo, mas não proibais. Paulo não te dá o direito e nem o poder de proibir alguém falar línguas porque não tem intérprete. Permita que fale. Nós precisamos ter esse equilíbrio maravilhoso de saber respeitar o que o Espírito Santo está agindo, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é o espírito dele, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está sujeito a nós, é nós que temos que estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus, para sermos iguais a eles. Falar em línguas. Estamos aqui no Japão, a igreja só tem brasileiros. Quando nós compartilhamos com os nossos irmãos peruanos, bolivianos, mas e o Japão? E o Japão? Mas os nossos filhos estão no Shogaku, no Chugaku, estão no Coco, vão pro Daigaku, eles estão na escola no fundamental, no ensino médio, no superior. Mas e aqui? E nós? Como estamos agindo com eles? Não é fácil. A gente cobra os nossos filhos, falando: filho, você tem que aprender a literatura bíblica para poder falar para os japoneses. Eles falarão, porque Deus os instruirá, mas precisamos estar instruindo. Aqui é um bom exemplo disso do livro de Atos, que Pedro mesmo falou, como estava escrito, era necessário o Senhor Jesus padecer por nossos pecados e morrer naquela cruz do Calvário, para que pudéssemos obter vida em abundância, vida eterna. E os nossos filhos, eu vejo a dificuldade que o Hideo, meu filho, tem de traduzir certas coisas que ele sabe o que é, mas ele não sabe falar o que é em português. Mas ele já sabe o que é em japonês. Ele já tem essa facilidade, só não tem a facilidade de transmitir como alguns outros fazem com mais facilidades. Mas Deus vai usar ele. De que maneira? Eu não sei. Mas não será da minha maneira, será da maneira que o Espírito Santo dirigir.
desde que. Aí vai entrar o grande poder do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolher. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Agora, escolha, opção, o predestino. O que é o predestino? Bênção. Bênção é um predestino. Se você obedecer, é abençoado. Predestino, maldição. Se você não fizer, será amaldiçoado. É Deus que está amaldiçoando a pessoa? De maneira nenhuma. Porque não é Ele que vai estar te abençoando se você fizer certo. É a palavra que já diz. Pela palavra nós seremos julgados. Pela palavra seremos abençoados. Pela palavra seremos amaldiçoados se não obedecermos. Mas, poxa, se eu não obedecer a Deus, quer dizer que eu sou amaldiçoado? O problema está na escolha. Porque se Ele falar assim para você, fale a verdade. Aí você vai dizer assim, meu Deus do céu, se eu falar a verdade eu vou perder o meu emprego. Falei a verdade. Rua, você não trabalha mais para mim. Mas por quê? Não, você não joga no meu time. Meu time é time de ladrão. Se você não mentir, você não serve para ser no meu time. Aí a pessoa é mandada embora. Aí o que vai acontecer com ela? Ela vai passar dificuldade? Vai passar dificuldade. Pode passar fome? Pode passar fome. Pode ser despejado? Pode ser despejado. Mas a diferença é que o favor do Senhor estará sobre aquela vida. Porque Ele lutou até o final para falar a verdade. É que nem dizimista. O dizimista, ele oferece a Deus uma parte daquilo que ele ganhou por amor. Aí vem aquela preocupação, puxa vida, como é que eu vou fazer para pagar isso? Mas eu preciso dizimar porque eu quero mostrar para Deus que eu amo Ele. Eu estou tão preocupado. É natural se preocupar. O que não é natural é retermos a bênção do Senhor. Isto não é natural. Isso é a preocupação do homem. Quando eu retenho a bênção, eu retenho o favor do Senhor. Mas fala assim, poxa, está falando de dinheiro. Eu falei assim, tudo dando um exemplo. Tudo em nós, a Bíblia diz, tem que ser para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem que ser para a honra e glória. Ah, eu não acredito no dízimo. É um direito seu não acreditar no dízimo. Só que o dízimo, ele é biblicamente falando antes mesmo de mandamento. Lá com Abraão, quando ele trouxe os despojos da luta e ofereceu a 10ª parte ao rei e profeta Melquisedeque. Ele ofereceu algo de livre e espontânea vontade. Hoje em dia é fácil fazer isso? Não é fácil dizimar ao Senhor, não é fácil. E quem disse, aonde está na Bíblia que fazer tal ato seria fácil? Não existe nada fácil. Negar-se a si mesmo dói. Oferecer-se como um holocausto vivo, como a própria palavra diz, sejais holocaustos vivos para o Senhor, não se matando, não é passando a faca no pescoço, não é se enforcando, não é pulando de um prédio, não é isso não, é sacrificar os desejos desenfreados do coração para satisfazer a alma do Senhor Jesus, ao Espírito do Senhor Jesus, ao coração do Senhor Jesus. Os nossos irmãos apóstolos obtiveram com muita luta e perseverança a presença do Espírito Santo. Nós também podemos alcançar e alcançaremos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vá a uma igreja, leia a palavra, ore, esteja com irmãos, esteja com irmãs. Lute para não fazer a vontade da carne. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.